Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos aqui nesta oportunidade para estar fazendo esta pré-aula referente à lição de número 12, que tem por título Uma Igreja que Pratica o Jejum. E eu quero agradecer primeiramente aos nossos pastores, que Deus possa estar abençoando a vida de todos vocês. Que Deus abençoe também a vida dos irmãos comentaristas, dos irmãos que fazem a leitura diária e dos irmãos que estão nos acompanhando aqui no canal. E a você, professor de escola dominical, que Deus possa continuar te abençoando e te usando nesta caminhada. Nesta lição que nós estaremos estudando, o texto áureo diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Está em Mateus 6, no capítulo 16. A verdade prática diz o seguinte: não se deve considerar o jejum apenas como abstinência de alimento e bebida, mas importa praticá-lo por amor a algum propósito espiritual. E no decorrer desta lição, algo que nós estaremos enfatizando é a questão que o jejum não contempla somente a questão de uma abstinência de alimento, de líquidos, de água, mas contempla também um coração puro, um coração quebrantado, alguém que se humilha diante da presença de Deus. O texto áureo, a leitura bíblica em classe, se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, do versículo 16 até o 18, e diz assim: E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Irmãos, esse texto bíblico, essas orientações que nós recebemos, nós vimos aqui a importância de que o jejum é algo que é feito para Deus. Não é para nos aparecer, não é para dizer que jejuamos tantas vezes, que jejuamos por tantas horas, para que as pessoas observem e vejam o quanto estamos fazendo sacrifício. O foco do jejum não é esse, o objetivo do jejum não é esse. O que nós fazemos para Deus. Então a nossa preocupação deve ser em agradar a Deus. As pessoas que convivem conosco à nossa volta, elas não precisam saber que nós estamos jejuando. Nós não devemos ficar, como a palavra diz aqui, contristados, com o rosto desfigurado. Tem pessoas que elas vão jejuar e elas reclamam. Ah, porque eu tô com muita fome, porque eu tô sentindo isso. Não, é porque hoje eu estou jejuando. Não é um sacrifício que vai apresentar realmente diante de Deus, que vai ser recebido por Deus. Você pode estar fazendo um sacrifício em vão. O objetivo desta lição é enfatizar que o jejum deve fazer parte da vida consagrada do cristão. E nós temos alguns objetivos aqui específicos que no tópico 1, o objetivo é mostrar que o jejum foi praticado tanto no Velho quanto no Novo Testamento. O tópico 2 tem como objetivo ensinar as 3 formas principais que existem em relação ao jejum. E o tópico 3 vai explicar que a Igreja do Arrebatamento considera o jejum como uma prática de proveito espiritual. Então, quando nós vamos discorrer aqui esta lição, nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da prática do jejum. Aqui na introdução, nós vemos logo, o comentarista ele vai abordar de uma forma geral a importância do jejum para a vida do cristão e como o jejum acontecia no Velho Testamento, continuou acontecendo também no Novo Testamento.
Porque o jejum é uma prática que é descrita na Bíblia que abrange todas as épocas e que não foi revogado pelo Senhor Jesus Cristo, que ainda hoje nós somos convidados, e eu usaria a expressão convocados, a jejuar. Porque através do jejum, através da oração, através da leitura da palavra, é que nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus. Na Bíblia, nós vamos ver muitas referências que tem tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento em relação ao jejum. Nós vamos ver que em alguns momentos Deus ele convocou o povo para jejuar. O próprio Jesus Cristo, ele deu exemplo jejuando. Nós vamos ver lá em Mateus, no capítulo 4, a descrição de quando Jesus, ele jejuma ali no deserto. Então, nós temos um grande exemplo do nosso mestre e nós somos convidados a seguir o seu exemplo. Aqui é importante que nós estejamos atentos, porque às vezes vão surgindo algumas falácias de que o jejum era uma cobrança para o povo de Israel, de que o jejum era uma cobrança ali da época de Jesus, dos seus discípulos, mas a Bíblia nos ensina que é através do jejum que nós alcançamos, não só do jejum, mas como eu disse, da oração, da leitura da palavra, que nós alcançamos uma comunhão plena com Deus. O tópico 1, ele vai trazer para nós como título o jejum no decorrer da história bíblica. E ele vai enfatizar para nós como acontecia o jejum tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Aqui o item 1 vai dizer o contexto do dia da expiação. O que é o contexto do dia da expiação? Quando Deus estabelece ali o seu concerto com o povo de Israel, quando Deus ele faz as suas exigências para o povo, nós temos a lei que vai ser entregue a Moisés. Moisés é responsável ali por orientar o povo e depois terão aqueles líderes que virão depois de Moisés, que sucederão a este grande homem de Deus. Nós vamos ver que Deus institui o dia da expiação. O dia da expiação era o dia que o sacerdote ele ofereceria um sacrifício e seria convocado toda a nação de Israel a sacrificar, a realmente expiar, buscar pela expiação dos seus pecados. Então aqui o jejum era uma forma, esse dia da expiação era uma forma do povo oferecer sacrifício a Deus para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. E isso precisou ser feito até que Jesus viesse e se oferecesse como o próprio Cordeiro de Deus em sacrifício pelos nossos pecados, pela redenção dos nossos pecados. Então, quando nós olhamos para esta passagem que vai falar sobre a expiação, aqui nós temos algumas referências lá no livro de Jeremias. Paulo também vai se referir posteriormente sobre isso lá em Atos. E temos algumas referências que estão em Levítico, estão em Números, e que vai falar sobre a prática do jejum, que vai falar sobre a questão do dia da expiação. E nós vamos perceber, dentre alguns exemplos, eu gostaria de citar o exemplo do rei Acabe. Quando acontece aquela situação ali com Nabote por conta da sua vinha, muitos conhecem essa história. Nabote não quis vender a sua vinha e Jezabel ela fez com que Nabote fosse morto para que o seu esposo pudesse usufruir da vinha. E nós vamos observar que Deus envia Elias até Acabe e Acabe é repreendido pelo profeta. Só que Acabe, a Bíblia vai dizer que ele vai jejuar, ele vai se vestir de saco, ele vai se humilhar na presença do Senhor. E Deus vai revogar o juízo, vai retardar, não seria revogar, porque o juízo de Deus diz que viria sobre o reinado do filho de Acabe. Mas Deus vai retardar o juízo da vida de Acabe, porque Acabe humilhou perante o Senhor. Então aqui está um exemplo do jejum que toca o coração de Deus, que faz com que Deus dos altos céus tenha misericórdia de um pobre pecador, de um pobre homem.
E aqui nós vamos ver que Deus está dando mais uma oportunidade para Acabe. Então, o dia da expiação, ele era um dia separado para toda a nação jejuar. E, além disso, as pessoas tinham, a questão das famílias, de modo geral, de oferecerem os seus sacrifícios. E nós vamos ver que tem muitos exemplos mesmo no Antigo Testamento sobre o jejum. Na sequência, no item 2, nós temos sobre o jejum nos dias de Isaías. É bem interessante esse texto, porque lá nós vamos ver, quando nós vamos observar lá no capítulo 58 do livro de Isaías, que o povo começa a questionar por que Deus não está recebendo o jejum, por que Deus não está recebendo o sacrifício. Então, através do profeta, Deus começa a orientar aquele povo sobre que jejum Deus receberia, qual é o jejum que Deus recebe. E nós vamos ver isso lá no mais à frente, nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Isaías começa a descrever que o jejum ele não é simplesmente se abster de comida e de água, mas é também manifestar ações de justiça e de misericórdia para com o seu próximo. Aquele povo, o povo de Israel nos dias de Isaías, eles jejuavam, mas eles estavam ali entre contendas, entre dissensões, levantando contra o seu próximo. E Deus não recebe esse tipo de jejum. E deixa claro, muito claro para o povo que eles precisavam mudar as suas atitudes para que o sacrifício deles não fosse em vão. No item 3, o comentarista vai trazer para nós o jejum no Novo Testamento. E aqui nós vamos ver que Jesus, a peça fundamental, que vai trazer ali nos seus ensinamentos a importância, a necessidade do crente jejuar, de nós estarmos jejuando. E ele ensinou, inclusive, para os discípulos, tem uma passagem que está lá em Marcos 9, 29, que Jesus vai dizer para os seus discípulos que há espíritos que eles só são expulsos através do jejum. É necessário um período de jejum e oração. Eu vou estar lendo aqui a referência que diz assim, Marcos 9 e 29. E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Irmãos, existem situações na nossa vida, na nossa família, pessoas pelas quais nós às vezes estamos orando e pedindo Deus para salvar, para transformar, que a libertação daquela pessoa precisa realmente de uma campanha de jejum e oração. É o próprio Jesus que está nos orientando. E aqui vai mostrar a importância do jejum. O jejum não é somente, às vezes nós aprendemos lá desde a nossa infância, a jejuar e entregar e pedir para Deus, Senhor, esse jejum aqui nós gostamos, de pedir. E a gente vai e diz, Senhor, esse jejum aqui é para o Senhor abrir uma porta de emprego. Senhor, esse jejum aqui é para o Senhor curar o meu filho. E nós vamos ver, meus irmãos, que o jejum ele tem muito poder sobre a vida do crente. Eu quero aproveitar este espaço e trazer um testemunho sobre a vida do meu filho, o Eduardo. O meu filho, ele tinha hérnia no umbigo e ali por volta de pouco antes de um aninho, por volta dessa idade, ele dava crises muito fortes e algumas vezes nós precisamos ir ao hospital. E era muito difícil, é muito doloroso para a gente, enquanto mãe, ver um filho seu chorar daquela forma, dar uma crise daquela forma. E Deus, ele revelou para uma irmã a questão do meu filho. Só que todas as vezes que a irmã orava, Deus mostrava da mesma forma, na mesma situação. E então eu e meu esposo, nós decidimos ofertar ao Senhor uma campanha para que Deus pudesse fazer a vontade dele na vida do nosso filho. E foi através do jejum e da oração que Deus curou o nosso filho. Então, para a honra e glória do Senhor, o meu filho hoje não tem mais esse problema de hérnia, porque Deus curou. Então, aqui traz para nós a importância do jejum. Deus, ele revelou o que havia na vida do meu filho, mas foi necessário nós pagarmos um preço para que Deus pudesse curar. E
vai de situação para situação. Tem situações que Deus vai curar, independente de você estar ali jejuando ou não. E tem situações em relação à cura, à libertação, a realmente algo que Deus faz na nossa vida que é necessário nós estarmos jejuando. E quando eu falo de libertação, eu quero abrir aqui um parêntese sobre libertação, é que às vezes nós focamos na libertação das pessoas que não são crentes, mas tem muito crente que ele precisa ser liberto, liberto da prática da mentira, liberto da prática da hipocrisia, liberto da prática da murmuração. Então nós precisamos observar essas questões, porque a libertação não está relacionada só a quem não serve a Deus ainda. Aqui nós vamos ver que Paulo, ele também dá o seu exemplo ali em relação ao jejum, quando ele se converteu, quando ele servia à igreja, ele estava constantemente ali ofertando jejum a Deus. Caminhando aqui para o tópico 2, nós temos as formas e tipos de jejum. Primeiro nós temos o jejum total ou absoluto. O que é o jejum total ou absoluto? É aquele em que a pessoa ela nem come nenhum tipo de alimento e nem bebe água. Ela tem abstinência total. E na Bíblia nós vamos ver o exemplo de Moisés e Elias, que jejuaram de modo absoluto por 40 dias. Só que nós percebemos pelo contexto que ali houve condições sobrenaturais. A referência de Moisés está lá em Deuteronômio 9, no versículo 9. Eu não vou estar lendo todas as referências, porque senão o nosso vídeo vai ficar bem extenso, né? Mas lá neste versículo vai falar que Moisés subiu ao monte. É quando ele recebe as tábuas ali que contém os 10 mandamentos, as tábuas da aliança. E ele vai dizer que ele fica no monte por 40 dias e 40 noites. E ele diz que não comeu pão e nem bebeu água. Outro exemplo que nós temos é do profeta Elias. Quando ele foge de Jezabel e do rei Acabe para escapar com a sua vida, ele vai deitar, ele vai chegar a um determinado local, ele vai deitar e dormir debaixo de um zimbro. E ali ele vai sentir quando o anjo do Senhor toca ele acorda e ele vê que na sua cabeceira tinha pão cozido com uma botija de água. E o anjo vai dizer para ele se alimentar porque a caminhada seria longa. E depois de se alimentar, Elias vai andar até Horebe por 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Nós vamos ver aqui então o quê? Que provavelmente o que eu compreendo desse contexto é que esse alimento ele fortaleceu Elias de um modo sobrenatural. A presença do Senhor fortaleceu Elias para ele suportar o período intenso e extenso de jejum que ele precisaria passar. E caminhando, eu imagino Elias caminhando por tanto tempo, sem comer, sem beber, às vezes ali no rigor do sol. É só a presença de Deus mesmo na vida deste homem para que ele pudesse alcançar essa graça. Na sequência, nós temos o jejum normal. O que é o jejum normal? O jejum normal é quando a pessoa não se alimenta, mas ela bebe água. Então, há abstinência de alimentos, mas a pessoa ela está ingerindo água. Às vezes isso acontece, por exemplo, às vezes a gente está ali, por exemplo, para ensinar na escola dominical, você vai estar num período mais longo de jejum, o tempo está muito quente e a pessoa acaba se evitando somente os alimentos e continua fazendo uso da água. Até porque, meus irmãos, quando se fala de jejum, eu quero entrar em um outro ponto aqui. É necessário, nós que estamos aí com essa oportunidade, os irmãos que vão ter essa oportunidade de estar ensinando sobre o jejum, a gente pontuar também sobre essa questão das nossas condições físicas. Às vezes tem pessoas que elas querem fazer um jejum tão grande com a intenção, às vezes, de se aparecer ou de dizer eu jejuei por tantas horas, e as condições físicas daquela pessoa de repente não permite
que ela faça um jejum com tamanha duração, ou que ela faça abstinência total de alimentos e de líquidos. E essa pessoa pode vir a passar mal, precisar ser levada para um hospital, e isso vai causar um escândalo. Então, para jejuar, nós precisamos jejuar com sabedoria. Outro ponto que é importante enfatizar é que muitas pessoas elas fazem o contrário, elas utilizam seus problemas de saúde sempre como uma desculpa para não ofertar um jejum a Deus. Irmãos, Deus ele conhece a minha e a sua condição. Deus sabe qual é o meu limite e qual é o seu limite. Deus sabe qual é a enfermidade, qual é a condição física que realmente atrapalha a pessoa de jejuar. Ou que a pessoa tenha que fazer um jejum com, vamos dizer assim, com abstinência apenas de alguns alimentos, que é o próximo jejum que nós estaremos falando. E Deus, ele conhece, e quando nós fazemos com sinceridade, Deus recebe. Talvez o meu limite é diferente do limite seu. Talvez eu falo, por exemplo, por uma questão de experiência, quando a mulher está grávida, o limite dela vai ser diferente, o nosso limite é diferente de quando nós não estamos passando pelo processo de uma gestação. Então, tudo isso nós precisamos estar atentos e ter esse cuidado. Aqui no jejum normal, em que há abstinência de alimentos e não há de água, nós temos o exemplo de Jesus Cristo. No jejum que ele faz ali durante 40 dias no deserto, o comentarista vai falar um pouquinho aqui para nós sobre isso, e eu quero até ler a referência que está lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 1 e 2, que diz assim: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminados eles teve fome. O versículo é muito enfático, o versículo 2, em dizer que Jesus teve fome. A palavra poderia dizer que Jesus não comeu e nem bebeu. Aqui só fala que ele não comeu coisa alguma. Poderia dizer que ele não comeu e nem bebeu. E poderia dizer que ele teve fome e teve sede. Mas aqui o versículo enfatiza que ele não comeu coisa alguma e que ele teve fome. O que fica subentendido que possivelmente o jejum que Jesus realizou foi um jejum normal, com abstinência de alimentos. O próximo jejum é o jejum parcial. Esse jejum é aquele em que há abstinência de certos tipos de alimento. E aí nós temos o exemplo do jejum de Daniel. A referência está no livro de Daniel 1, capítulo 1, versículo 8. Que Daniel ele propõe no seu coração em não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. E aí ele pede para o eunuco que ele não quer alimentar-se nem das iguarias do rei, nem do vinho. Para os irmãos, quando os irmãos forem ler, os irmãos observem o contexto ali daqueles jovens que foram selecionados e que eles comeriam do manjar do rei, da mesma comida que o rei. Os irmãos observem o contexto, eu não vou me estender aqui ao contexto, eu vou focar nesse versículo. Aqui está o exemplo do jejum parcial. Então, o jejum parcial, a pessoa pode dizer, não, por um período de tantos meses, eu vou fazer um propósito com Deus e eu vou me abster de tal alimento. Mas aqui eu quero dar um conselho para os irmãos, não vale pegar o alimento que o irmão não gosta, não. Ah, não, eu não gosto de jiló, eu vou lá me abster de jiló. Aí o irmão ama um churrasco, né? E eu vou estar lá aproveitando daquele churrasco. Quando se fala do jejum, se fala de sacrifício. Sacrifício é você realmente se abster de algo que vai fazer falta mesmo na sua vida. Às vezes tem pessoas que falam, né? E eu observo essa questão. Eu falo enquanto mãe, quantas vezes a gente está ali preparando, né, o café da manhã, às vezes dos filhos. Você precisa fazer um certo tipo de alimento ali, preparar algo. E você está jejuando, e ali o olhar, né, a boca enche de água, mas é o que? É o propósito do sacrifício. Então aqui nós temos esses 3 tipos de jejum. O jejum que é total,
que nós vamos abster de tudo, o jejum que é normal, que nós vamos abster apenas de alimentos, e o jejum que é parcial, que nós vamos abster apenas de alguns tipos de alimentos. O tópico 3 vai falar sobre o jejum como uma prática de proveito espiritual. Qual é a finalidade do jejum na vida do crente? Primeiro, nós somos ensinados a usar os meios corretos para que o nosso jejum seja recebido pelo Senhor. O comentarista vai esboçar isso lá no item 1 do tópico 3. O jejum físico, eu afirmo para os irmãos, ele precisa ser acompanhado de um jejum espiritual. O que é o jejum espiritual? É a nossa vida sendo renunciada, é nós apresentarmos uma vida de renúncia, um coração quebrantado. É nós praticarmos o bem. Não adianta eu oferecer um jejum e estar magoado com o meu irmão. Não adianta eu oferecer um jejum e de repente eu estou lá jejuando e mentindo, jejuando e mentindo. Não adianta eu oferecer um jejum e de repente eu estar cometendo algum tipo de pecado. Deus não vai receber esse tipo de sacrifício. Eu posso ficar dias sem me alimentar, mas se o meu coração, se a minha mente não estiver purificada, se eu não estiver com os meus erros, os meus pecados perdoados, o meu jejum está sendo em vão. Então vamos ter essa consciência, vamos ter essa preocupação. No item 2, nós vamos aprender sobre o jejum como algo que contribui para a nossa edificação espiritual. Não é uma moeda de troca, eu falei para os irmãos. Não é simplesmente, não, eu vou jejuar para Deus curar. Eu contei o testemunho do meu filho, mas não quer dizer que todas as vezes que você jejuar por algo, por alguém, Deus vai curar. Eu já passei por essa experiência de também, às vezes, orar, pedir Deus algo, às vezes até jejuar por aquilo e não receber no momento que eu queria receber ou da forma como eu gostaria de receber. Porque tudo está no controle de Deus. Então, quando nós jejuamos, nós não devemos pensar só na bênção que nós queremos receber. Mas nós precisamos jejuar dizendo, Senhor, o meu pedido é que o Senhor me cura dessa enfermidade, mas faça a tua vontade na minha vida. E se o Senhor não quiser me curar, me dê graça para eu passar por essa enfermidade, para eu passar por este momento. O jejum, ele é para a nossa edificação espiritual. Davi, ele jejuou para que Deus poupasse aquela criança fruto do seu adultério com Batseba. E Deus poupou a vida dessa criança? Não. Os irmãos que conhecem a história sabem que não. Porque já estava decretado, era a consequência do pecado de Davi. E ele jejuou, ele clamou a Deus, ele se entregou ali, mas já estava decretado. Então tem muitas situações, tem muitas coisas na nossa vida, na vida dos nossos, que já está decretado, é da forma como Deus quer e Ele é soberano. Nós podemos sim jejuar, pedir, orar, chorar, lamentar na presença do Senhor, mas nós precisamos também conscientizar que Deus só vai fazer se for realmente a vontade dele. Porque muitos crentes, eles têm se decepcionado e têm esfriado na fé por causa disso. Eles oram, jejuam por um milagre, por uma bênção, por uma cura, pela libertação de alguém. E quando eles não veem aquilo acontecer, eles desmoronam, eles esfriam na fé. Ah, então não vou jejuar mais não, não vou orar mais não. Não, irmão, o foco do jejum é a nossa comunhão com Deus, não é fazer de uma moeda de troca. Por fim, dentre os diversos propósitos que o nosso comentarista, o professor, vai estar falando aí para nós, o professor Lorival vai estar citando diversos propósitos que estão relacionados ao jejum. Eu separei apenas alguns para estar falando, não que os outros não sejam importantes, mas porque nós não temos tempo também de pontuar todos, né? O primeiro eu coloquei honrar a Deus. O jejum é uma forma de nós estarmos honrando a Deus. É dizer para Deus que eu estou oferecendo o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável.
É demonstrar diante de Deus que eu estou tirando um tempo do meu dia para oferecer um sacrifício a Ele, para estar ali dizendo para Deus que Ele está no controle da minha vida, que Ele merece toda a honra e toda a glória. O segundo ponto é humilhar diante de Deus e receber a sua graça. Quando nós jejuamos, nosso espírito ele se fortalece e a nossa carne ela se torna mais fraca. O jejum é uma forma de nós estarmos humilhando diante de Deus, de nós estarmos recebendo mais graça, de nós estarmos recebendo mais força para nós continuarmos vencendo nesta caminhada. O terceiro propósito que eu coloquei é como forma de expressar pesar pelos nossos pecados, pelos pecados dos nossos irmãos e até mesmo de uma nação. Acabe, quando ele jejuou, eu citei o exemplo lá atrás, ele jejuou com pesar pelo que ele tinha feito. Nós temos a questão do dia da expiação, que era o povo de Israel sacrificando, pedindo a Deus para expiar os seus pecados. Então nós vamos ver que o jejum ele funciona também como uma forma de nós clamarmos a Deus pela expiação dos nossos pecados. Isso não nos isenta, não nos tira o dever de estarmos confessando os nossos pecados, de passarmos por toda a questão da disciplina na igreja quando se faz necessário. Mas nós precisamos lembrar que quando nós pecamos primeiramente contra Deus. E nós precisamos alcançar o perdão divino. O próximo ponto é buscar a graça e o favor divino. É nós buscarmos a Deus, é nós entregarmos um sacrifício e dizer: Senhor, renova minhas forças. Senhor, me ajuda a ser mais crente, a ser mais fiel, me dê mais graça. Abençoa a minha vida. Coloco aqui como próximo ponto a questão da libertação. Nós orarmos pela libertação, às vezes, de algo que está atrapalhando a nossa vida espiritual, de algo que está atrapalhando a vida espiritual do nosso irmão, que está atrapalhando a vida espiritual de alguém, ou até mesmo que está atrapalhando ali, vamos dizer assim, o caminhar, o proceder de um determinado local, de uma determinada igreja. É nós jejuarmos pela libertação de um modo geral, para Deus libertar as almas, libertar as pessoas. Por fim, o jejum também tem o propósito de avivamento. E nesses últimos dias que nós estamos vivendo, nós precisamos ter sede de avivamento. Nós precisamos ter sede de libertação. Nós precisamos ter sede de ouvir a palavra de Deus. E através do jejum, da oração, nós vamos alcançar muitas almas, muitos corações. Nós vamos alcançar muitas pessoas para o reino de Deus. Para concluir, para fechar aqui esta lição, o jejum é um meio pelo qual nós fortalecemos a nossa comunhão com Deus. Nós não podemos esquecer que acompanhado do nosso jejum está as nossas atitudes, está o nosso coração, a nossa mente. E nós devemos afastar do pecado ou nós não teremos os nossos sacrifícios atendidos por Deus. Precisamos estar atento quanto a isso. O jejum, ele é necessário, ele é uma das principais ferramentas na batalha espiritual que nós travamos contra o pecado, contra as hostes espirituais, contra as potestades, contra o mal desse século. Mas o nosso jejum, ele precisa estar acompanhado de uma vida de renúncia, de um coração puro, de uma mente pura, de alguém que é realmente transformado pelo Evangelho. Deus abençoe os irmãos. Deus abençoe a você, professor, que Deus possa abençoar essa escola, que ela possa falar com muitas vidas, que essa semente possa ser plantada nos corações e que nós tenhamos, alunos com mais e mais desejo de jejuar, de orar e de buscar a Deus. Deus abençoe os irmãos.